Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal 2 ou Mais. Um canal onde nós fazemos um estudo diário em casal na versão devocional. E hoje nós vamos falar sobre o segundo livro de Crônicas, do capítulo 26 ao capítulo 28. Sim, e esses capítulos, eles mostram três reis de Judá: Uzias, Jotão e Acais. E o texto vai revelar como o coração do homem pode definir o destino de uma geração inteira. A gente viu ali, que Uzias começou forte, caiu por causa do orgulho. Jotão permaneceu firme diante de Deus e Acais mergulhou Judá em idolatria e destruição espiritual. Esses capítulos ensinam sobre autoridade, santidade, consequências espirituais, influência familiar e o perigo de abandonar a presença de Deus em troca de alianças humanas. Mais uma vez, Mais uma vez, os líderes fazendo alianças humanas em vez de fazer aliança plena com Deus. Então, vamos lá. 1. O sucesso de Uzias veio enquanto ele buscava a Deus. Uzias começou seu reinado aos 16 anos e prosperou grande mesmo porque buscou ao Senhor nos dias do profeta Zacarias. O texto deixa claro que o segredo do crescimento não era inteligência militar, mas dependência emocional. Chave espiritual. Há pessoas que querem os resultados de Uzias sem viver a disciplina espiritual de Uzias. Prosperidade sem altar produz soberba. E uma curiosidade histórica. Uzias fortaleceu Jerusalém com torres militares, tecnologias avançadas para a guerra, algo extremamente incomum para a época. Judá viveu um período de expansão econômica e militar comparável ao Templo de Salomão. A gente pode perceber, que Uzias ele realmente mergulhou na presença. Sim. Ele de fato entregou toda e qualquer estratégia na mão de Deus. E aí ele buscou, realmente o lado espiritual. Porque é isso, porque quando você acessa a presença, você vai ter todas as estratégias, todas as respostas, direção, discernimento, sabedoria. E aí você vê como é que o inferno ele age tremendamente para que os posteriores não acessassem esse lugar. Porque o inferno sabe que se você for um homem equilibrado, um homem dentro da presença, você é o maior inimigo possível. E é isso que nós temos que ter essa consciência, Porque a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra principados e potestades. Porque a gente vai olhar para esses reis, os que não foram tão bons, e fala assim, nossa, como o ser humano é podre. A gente já nasce nessa condição de piores possíveis. Sim. E uma vez que a gente reclina na nossa cabeça ao Senhor, busca ali de todo o coração, aí de fato vamos acessar lugares, ambientes, prosperidades. Então esse é o verdadeiro segredo. Total. E Uzias percebeu isso, teve esse discernimento, e conseguiu ali, a princípio ele percebeu, mas depois a gente vai ver aqui o quê? 2. O orgulho destruiu um homem que parecia inabalável. Então ele começou bem, teve o discernimento, tinha tudo, todas as ferramentas, tudo ali pronto para dar certo. Depois de se fortalecer, Uzias quis exercer uma função sacerdotal queimando incenso no templo, algo permitido apenas aos sacerdotes. Ele achou que podia tudo. Chave espiritual.
o maior perigo espiritual não é começar mal, é começar bem e achar que já não precisa obedecer limites estabelecidos por Deus. Reflexão profunda. Pessoas ungidas também podem cair quando confundem a autoridade com autonomia absoluta. E uma curiosidade histórica é que na cultura judaica, a lepra não era apenas doença física, trazia exclusão social e impureza cerimonial. Uzias terminou isolado, então atacou ele bem na impureza cerimonial, ou seja, ele quis fazer o papel do sacerdote que não cabia a ele, né? Porque ele achou que ele podia tudo. Ele Como ficou... Saul, né? Saul também teve essa mesma atitude. Sim, né? Ele não esperou Samuel Sim. chegar para poder fazer o Porque a soberba cega as pessoas, né? Aquele orgulho todo já, eu sou o rei, eu tô forte, eu posso fazer eu o que eu quiser. Quem é que está acima de mim? O Senhor. E aí a autoridade não pode se confundir com uma autonomia. E Uzias teve uma doença que justamente atacava no orgulho dele, né? Onde as pessoas não podiam se aproximar dele, né? Ele ainda era rei, mas sem ali o convívio, né? Sem os súditos dele, né? Então, você vê que tudo há um porquê, né? Exatamente. E ele poderia ter voltado a cabeça para o Senhor, ter se arrependido, né? Mas ele assim não o fez. 3. Deus separa funções e honra a santidade. Os sacerdotes resistiram ao rei. Isso mostra que a santidade do templo estava acima do poder político. Chave espiritual. Nem toda porta aberta significa autorização divina. Existem funções, tempos e limites estabelecidos por Deus. Aplicação disso tudo. Uma geração madura entende submissão espiritual e não transforma talento em independência rebelde. E hoje a gente vê que essa geração mais nova, ela não consegue se submeter. Tudo tem que ser para ontem. Não, eu tenho acesso à internet, então eu sei de tudo. Se eu não souber, eu entro ali num Google, entro numa inteligência artificial que vai me dar uma resposta. E aí esquece que a experiência de vida, cara, ela é a maior forma de você obter respostas, né? Assim, eu acho que é uma geração que tem muito talento, tem muito acesso a tudo, mas eu assim, sou de uma geração, nós somos, né, de uma geração anterior, né? Sim, a gente os já milênios, né? Aí beirando aos 40, e aí eu trabalhei com pessoas mais novas já, e é impressionante ver a dificuldade de se submeter à autoridade. Sim. Então, não é uma questão de... Não, são pessoas que têm talento, são pessoas que têm muita coisa para mostrar, né? Essa juventude, essa geração está vindo, assim, uma velocidade de informação, uma velocidade de processamento das coisas muito rápida. Só que a gente tem que direcionar, né? A gente tem que direcionar, porque realmente tem uma certa dificuldade de se submeter à autoridade. Pode vir para mudar padrões? Pode, eu acredito que vai vir para mudar padrões. Mas enquanto não se submeterem, né? Mas aí Claro que não é uma regra. Tudo tem uma... Mas a maioria, né, a gente percebe que tem essa dificuldade. Assim como cada geração tinha a sua dificuldade, Exato. né? Então, é a batalha que eles têm a vencer. Sim. 4. O legado de Uzias foi manchado pela soberba. Mesmo tendo construído tanto, Uzias terminou afastado da casa do Senhor. Aí é aquele momento que a gente faz...
a gente lê e fica naquela esperança, uau, o cara tá ali, tá arrasando, não sei o quê. Não foi dessa vez, mais uma vez. Chave espiritual. Uma vida inteira de conquistas pode ser ferida por um coração que perde a humildade. E uma curiosidade histórica, seu filho Jotão assumiu parte do governo enquanto Uzias ainda vivia, algo parecido com uma corregência real. É como se tivessem dois reis, né? Sim. Então, assim, Uzias não estava morto, né? Mas ele já estava afastado pela doença. E aí é como se o Jotão fosse um primeiro-ministro, né? Assim, comparando, né? Assim, muito tipo mal, isso. mas era ele que era o rosto do reino, né? Ele que aparecia para as audiências, né? Ele começou a tomar a frente. Sim, sim. Uma pena. Mas é aquilo que a gente já leu outras vezes, né? Quando você não se posiciona, você não faz e você não assume o seu lugar com honra, integridade, eu tava hoje, o Senhor vai colocar outra pessoa. Hoje mais cedo eu estava assistindo um podcast e aí você sabia que o território de Israel ele é do tamanho do estado de Sergipe? Nossa. Hoje, né? O atual território de Israel. E desse todo o território, 63% é equivalente a deserto. Uau! E aí o próprio povo judeu reconhece que as más escolhas, as más atitudes, como do rei Uzias e dos outros reis, foram o que permitiu com que eles perdessem território ao longo dos anos, né? Porque eram para eles serem uma potência, porque ainda assim eles são uma potência. Sim. O Waze que a gente tanto usa é de Israel. Sim, não, eles têm. Fora tantas outras, a maior inteligência hoje é o Mossad, que é de Israel. Poxa, tem o Iron Dome, assim, tem tantas tecnologias, tantas referências, né? Poderio militar, de inteligência, espionagem. Então você vê, ainda assim é um povo abençoado, né? Então, se não tivessem feito tantas escolhas ruins, né? A liderança... Sim, na verdade, aí a gente vai entrar muito numa questão política, histórica, né? Porque não, e a Israel de hoje, né? A Israel de hoje não caracteriza a Israel que a gente vê, né? Sim. Mas vamos lá. 5. Jotão fez o que era reto diante de Deus. Jotão seguiu um caminho mais equilibrado. O texto afirma que ele se fortaleceu porque dirigiu seus caminhos diante do Senhor. Chave espiritual. Força espiritual não nasce de emoção momentânea, nasce de constância. Curiosidade histórica. Jotão investiu em infraestrutura, fortaleceu cidades, consolidou defesas militares sem abandonar os princípios espirituais. Finalmente um respiro. Então, assim, Uzias não foi de todo mal, né? Ele, fatalmente, ele preparou um caminho para Jotão e Jotão, né, teve as melhores escolhas, né? Sim. Então, ele conseguiu tirar o melhor, né? Sim. E aí eu já achei o título desse tópico bem interessante. 6. É possível ser fiel mesmo em uma geração corrompida. Forte. Embora Jotão fosse correto, o povo continuava se corrompendo. Chave espiritual. Você não controla a cultura ao seu redor, mas controla a sua fidelidade diante de Deus. Muitos desistem da santidade porque olham para a multidão.
Jotão permaneceu firme, mesmo sem apoio coletivo. Sem mais. Aqui é autoexplicativo, Sim. total. Assim. Parece que o povo gosta de andar nos maus caminhos, né? São escolhas, né? São escolhas. 7. Acais abriu portas espirituais destrutivas em Judá. Acais foi um dos reis mais perversos de Judá. Ele promoveu idolatria e até sacrificou filhos no fogo. Meu Deus. Isso é até difícil de falar. Chave espiritual. Toda geração que abandona a Deus inevitavelmente criará novos ídolos. Curiosidade histórica. Culto pagão envolvendo sacrifícios infantis estava associado a divindades cananeias como Moloque. E aí eu reforço aqui mais uma vez, existe uma marca de calçado feminina que é consagrada a Moloque. É só você fazer uma troca aí de vogais que você rapidamente consegue discernir que marca é essa. Você já conseguiu adivinhar? Acho que sim, mas isso tudo me remete a outras coisas, né? Que foram expostas não faz muito tempo. É uma série E que a gente presenciou aí, né, na mídia, todos os arquivos e tudo mais. Sim. Pois é, coisa São não. várias pontas, né? Sim. Enfim. Vamos seguir em frente. 8. Quando o altar cai, a nação enfraquece. Judá começou a sofrer derrotas militares severas durante o reinado de Acais. Chave espiritual. Muitas derrotas visíveis começam primeiro em crises invisíveis no altar. Um minuto para processar essa informação. Aplicação. Acais buscou alianças políticas ao invés de arrependimento espiritual. Então, observa aí as brechas que você tem deixado, o quanto você não tem levantado o seu altar de forma correta. Nada começa grande. Sim. Uma brecha, né? Uma atitude, ela não começa de uma forma escancarada. São pequenas prerrogativas que nós vamos dando e aí quando percebemos, pode ser tarde demais. Exato. Mas não tarde demais para Deus, tarde demais para o nosso ego. Porque uma vez que a gente mergulha aí nas trevas, a gente pensa que está tão mergulhado que não tem mais volta. Sempre há volta. Sim. Mas o problema está aqui, ó, na mentalidade. E no coração, né? Sim. É o arrependimento sincero, né? Entregar o coração a Deus, se voltar para Ele totalmente. Aí as coisas mudam, né? 9. Acais preferiu copiar o mundo ao invés de restaurar o altar. Acais viu um altar pagão na Síria e mandou construir um semelhante em Jerusalém. Chave espiritual. Uma geração sem discernimento troca a presença por aparência. Reflexão profunda. Nem tudo que parece moderno, forte ou atraente vem de Deus. Curiosidade histórica. A Assíria era a potência dominante do Oriente, próximo naquele período, influenciando política, cultura e religião. Gente, já falei isso aqui, né? Essa questão sobre essa tendência moderna, né? Eu estava até vendo um vídeo, acho que hoje mesmo,
mostrando sobre o evento gospel que teve foi onde? Descende? Não, que teve esses dias, não sei se foi na Apoteose, alguma coisa assim. Não Teve vi. um evento esses dias, eu acho que foi. E aí, gente, as opiniões se dividem, né? Tem gente que, ai não, nossa, foi a glória do Senhor, não sei o quê. Mas você olha o vídeo e fala, o que é um carnaval, um gospel? Porque pra mim não parecia, assim. E, cara, discernimento. Como eu já falei aqui, eu espero que o avivamento não se torne uma modinha, não se torne um hype. Que as pessoas possam ser realmente tocadas e transformadas em ter uma vida de oração, uma vida voltada a Deus. Porque, assim, a gente tem observado muitos movimentos e aí, será que eles estão sendo... A gente tem a impressão que é só por aparência, né? Pois é, só pelo hypezinho, pelo modismo. Eu realmente espero que Não seja não isso. seja isso e que pelo menos algumas almas sejam verdadeiramente transformadas em Cristo. Amém. Né? Porque, assim, viver dessa aparência não adianta, né? 10. O fechamento do templo simbolizou o colapso espiritual da nação. Acás fechou as portas do templo e levantou altares pagãos por toda Jerusalém. Chave espiritual. Quando a presença de Deus deixa de ser prioridade, o caos espiritual toma espaço rapidamente. O fechamento do templo começou no coração do rei antes de acontecer fisicamente. E agora algumas curiosidades históricas extras. 1. O profeta Isaías viveu nesse período. Os reinados de Uzias, Jotão e Acás coincidem com o ministério do profeta Isaías. 2. A morte de Uzias marcou uma geração. Isaías 6 começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. 3. A Assíria dominava o cenário mundial. Acás buscou a ajuda da Assíria, mas isso aumentou ainda mais a dependência e a humilhação de Judá. 4. O pecado dos reis afetava toda a nação. Na mentalidade hebraica, o rei representava espiritualmente o povo diante de Deus. Então não era só um posicionamento, uma posição política, né? Era o escolhido do Senhor, É. né? 5. Jotão é um exemplo raro de estabilidade. Mesmo vindo de uma casa marcada pela queda de Uzias, Jotão permaneceu equilibrado. Então você vê um contraste, né? Uzias que começou bem e no final caiu. Jotão que se permaneceu, né, dentro de uma linha de equilíbrio, de entrega. E Acás que mergulhou de cabeça e nadou de braçada. Nossa, esse aí fez o mergulho de apneia nas trevas. Difícil. E aquele momento, né? Aquele momento para poder fechar a tampa, né? Aquelas perguntinhas que vêm para a reflexão. Vamos nós. Vamos nós? Perguntas para reflexão. Então vamos lá, sem delongas. Em qual área da minha vida o orgulho pode estar me afastando de Deus, como aconteceu com Uzias? Começa. E como a gente falou, é uma linha muito tênue. Uhum. Começa às vezes em pequenos atos e aí não tem ninguém para te frear. E aí quando você percebe, o retorno às vezes se torna impossível. 2.
tenho buscado mais reconhecimento ou mais presença de Deus? Essa me pega muito, porque eu já falei que eu tinha um problema com isso, de querer o reconhecimento de pessoas, né? Hoje eu confesso que eu não estou 100% curado, mas hoje eu sou outra pessoa nesse quesito. Sim. E às vezes aqui cabe até o reconhecimento de Deus, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa da aprovação de Deus, assim, tipo, eu vou fazer um monte de coisa para Deus, porque não sei o quê, porque eu preciso mostrar para o Senhor. Não precisa mostrar nada. Não, Você então não para precisa- pessoas, não é só para o Senhor, é para pessoas, as pessoas Porque verem. no fundo, às vezes, é para as pessoas. É. Você diz que você quer agradar ali o Senhor, não sei o quê, mas na verdade você quer agradar pessoas. Então, tem que tentar entender isso. 3. Estou sendo influenciado pela cultura ao meu redor como Acais foi? Hoje eu posso dizer que não. Também Hoje eu posso dizer afirmar que não. Mas assim, essa é puxada. Com maneira certeza. geral. 4. Minha vida espiritual está construída em constância como a de Jotão? E aí? 5. Quais altares modernos precisam ser derrubados dentro do meu coração? Mais uma vez, né? A gente falando sobre esses ídolos, esses altares que precisam ser derrubados. E aí a conclusão desse estudo de hoje é que esses capítulos mostram 3 destinos diferentes, produzidos por 3 corações diferentes. Uzias nos alerta sobre o perigo do orgulho, Jotão nos inspira pela constância e Acais nos assusta pela velocidade da degradação, né? É uma degradação espiritual. E quando Deus deixa de ser prioridade na vida de uma pessoa. O estado do altar sempre revela o estado do coração. Nossa, muito bom isso, hein? O estado do altar sempre revela o estado do coração. Muito bom. É um reflexo, né? E aqui fica o nosso apelo para que você tenha uma vida como a de Jotão. Não adianta começar bem como Uzias e terminar mal, ou então mergulhar de cabeça como Acais fez, né? Se deixou levar pela influência do mundo e se perdeu ao ponto de não ter mais volta, né? E você que permaneceu aqui com a gente até agora, que você possa ter esse olhar, né, para Deus e que você possa de fato ter um coração entregue e um altar que possa representar, que possa refletir esse seu coração, tá? Por favor, nos ajude curtindo, comentando, compartilhando, para que esse estudo chegue a mais pessoas como chegou até você. Não é verdade? Verdade. E esperamos você aqui amanhã. Afinal, onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente e nos ouvirá. Shalom!